Obrigada. Boa noite a todas e a todos. É um prazer estar aqui hoje podendo discutir sobre racismo e descolonização do currículo. Agradeço o convite para participar da mesa, para fazer parte desse seminário, né? Porque considero, e eu acho que o próprio modelo curricular dessa universidade, né, conhecer a partir do outro, conhecer com o outro, né? Vou falar um pouco dessa noção de outro aí, porque estamos numa universidade popular, numa universidade que se quer da inclusão social, né? No entanto, os questionamentos que eu vou fazer aqui hoje são em torno de que será que a minha corporalidade ela é hegemônica nesse espaço universitário, né? Agradeço ao Gustavo a construção dessa mesa. Nós discutimos um pouco sobre o formato dela, sobretudo na contextualização dela, por que não enfrentarmos de frente o que precisamos enfrentar e falarmos diretamente de raça e racismo, né? E não somente de termos que tergiversam a questão do racismo, como interculturalidade, interepistemicidade, né, que de fato são relevantes, mas numa sociedade como a nossa, brasileira, estamos numa região com relações coronelistas e relações coloniais de poder muito intensas, né? Qual a importância da gente discutir raça e racismo? E discutir raça e racismo a partir desses corpos que se apresentam aqui, o corpo da Érica, que já esteve aqui ontem, né? A ideia não é quebrar protocolos, né? Porque não acredito que uma universidade com esse formato precisa quebrar protocolos para falar de um corpo como o meu, né? Eu acredito que nós aqui temos a possibilidade de criar novos protocolos, né? Que deem conta de uma historicidade como a minha, de uma mulher negra, filha e neta de baianos, né? Carioca, e que desde o ensino médio, desde a escola básica, né, se preocupava politicamente com esse corpo de mulher negra que está no mundo, né, e se preocupa politicamente também e epistemologicamente com os saberes e conhecimentos que circulam dentro da minha sala de aula e em todos os espaços onde eu produzo com os educandos práticas educativas. Então, eu começo com essa foto que foi de uma passeata que eu participei, na verdade, com toda a comunidade escolar do Complexo Integrado de Itabuna, no ano passado, num momento crítico, óbvio, né? Nós já estamos num momento crítico há uns bons anos, né? Mas no momento crítico para as escolas da Secretaria Estadual, quando houve um corte de funcionários, né, bastante grande nas escolas. Fomos para a rua e uma das mensagens era essa: a educação merece respeito e uma educação que contemple corpos como o meu, né? Então, a ideia minha aqui, por favor, pensar o currículo enquanto registro de um percurso. E enquanto registro de um percurso, eu trago a palavra da minha amiga, Conceição Evaristo, escritora negra mineira, que mora há muitos anos no Rio de Janeiro, porque não só o tipo de insubordinação que ela traz na escrita me interessa, como a minha ideia é discutir justamente se o currículo, se a organização curricular dos cursos de formação de professores aqui na UFSB
se eles estão trabalhando na perspectiva de uma insubordinação ou se eles estão reproduzindo práticas racistas. Conceição Evaristo, nesse texto lindo, que dialoga demais com o texto A Importância do Ato de Ler, de Paulo Freire, da grafia Desenho de Minha Mãe, um dos lugares de nascimento da minha escrita, ela diz sobre o fato de ser uma mulher negra que escreve fazendo parte de uma família de não letrados. E em se tratando de um ato empreendido por mulheres negras que historicamente transitam por espaços culturais diferenciados dos lugares ocupados pela cultura das elites, escrever adquire um sentido de insubordinação. Insubordinação que pode se evidenciar muitas vezes desde uma escrita que fere as normas cultas da língua, caso exemplar de Carolina Maria de Jesus, como também pela escolha da matéria narrada. A nossa escrevivência não pode ser lida como histórias para ninar os da Casa Grande, e sim para incomodá-los em seus sonos injustos. A meu ver, e eu não consigo me descolar dos meus objetos de pesquisa ou de observação analítica, né? A meu ver, um currículo para uma universidade popular, ele deve incomodar as elites nos seus sonos injustos. Ainda mais numa região como essa aqui, de relações coronelistas de poder e coloniais de poder bastante intensas. Por favor. Então, a ideia é discutir um pouco o currículo enquanto registro de um percurso baseado numa seleção, né? Que saberes são considerados importantes para a formação de um docente. Né? Qual o tipo de ser humano desejável para uma atividade profissional ou para o exercício pleno da cidadania? Que modelo de civilização se quer? Porque o modelo de civilização que se quer é o modelo de docente que se quer. Quais os saberes tradicionalmente valorizados na formação docente no Brasil? São saberes coloniais ou são saberes decoloniais? Que docente se quer formar e como desenvolver formação docente descolonizadora e antirracista. É importante pensar que essa nação nasce racista. Né? O racismo está na base dela. Né? A narrativa de nação, não só hegemônica, quase todas elas têm como centro discussões em torno de raça ou dos povos racializados, dos povos subalternizados. Pode passar, por favor. E aí, sim, queria falar mais um pouco do meu lugar de fala, porque o meu lugar de fala tem a ver, né? Eu só estou aqui hoje por conta das políticas a que Fleury fez referência e que nós estamos num momento de profundos retrocessos, né? Eu faço parte da segunda leva de docentes que chegou nessa instituição por concurso público e um concurso, eu fiz o segundo concurso para essa instituição e um concurso que trabalhou com o sistema de cotas para docentes. Eu não estou aqui pelo sistema de cotas, né? Mas eu estou aqui porque essa abertura para universidades com esse modelo que a gente vive pôde acontecer nesse país, né, a partir de movimentos políticos desde a década de 90. Na verdade, movimentos governamentais desde a década de 90, porque movimentos políticos da população negra a gente tem pelo menos desde o século XVII. E essa democratização de acesso ao ensino superior implica a entrada no ensino superior de novos sujeitos do conhecimento. Esses novos sujeitos do conhecimento, eles não vêm somente com saberes teóricos,
eles vêm com seu corpo inteiro. Então, Nilma Lino Gomes, no artigo de 2012, ela fala sobre o dilema que as instituições de ensino superior entram quando esses novos sujeitos adentram esses espaços de poder. Ela fala que é preciso a gente, no mínimo, né, lidar com essa, como ela diz ali, lidar com esse dilema. Se adequa às avaliações estandardizadas nacionais e internacionais ou constrói propostas criativas que dialoguem de fato com a realidade sociocultural brasileira, articulando conhecimento científico e outros conhecimentos produzidos pelos sujeitos sociais em suas realidades sociais, culturais, históricas e políticas. E aí, queria falar em linhas gerais, muito gerais, acho que qualquer coisa a gente aprofunda no debate e mais à frente, nas conversas pelos corredores, o que tem sido a formação docente na UFSB. Né? É importante dizer também que eu não sou especialista em currículo, mas que há 2 anos e meio eu tenho me debruçado sobre discussões em torno do currículo, porque como tudo está sendo feito na UFSB, os docentes todos participam de pelo menos uma equipe de construção de projetos políticos, de projetos pedagógicos para os cursos. Então, essa formação docente, ela se quer de perspectiva e percurso interdisciplinar, talvez até mais do que perspectiva, um percurso interdisciplinar. Os nossos estudantes licenciados, assim como dos bacharelados, eles precisam, pelo menos, circular por outras 2 áreas que não a que ele se matriculou. É de perspectiva interepistêmica, de perspectiva intercultural, calcada na prática, né, um estágio supervisionado que se estende desde o momento em que o estudante escolhe fazer licenciatura até o fim do curso, uma profusão também de atividades e projetos de extensão, pesquisa, inovação, criação, e uma relação com a educação básica, um compromisso institucional com a educação básica. Eu tenho trabalhado muito próximo aos complexos integrados de educação, mas a própria rede CUNE de colégios universitários já demonstra, enquanto espaço, a importância desse compromisso da universidade. Muitas práticas curriculares interessantes têm acontecido nas escolas que sediam os CUNEs também, né, a partir da atuação dos docentes da UFSB e dos nossos estudantes nessas escolas. E também uma concomitância entre componentes curriculares pedagógicos e específicos de cada uma das áreas. Eu lembro que na minha graduação, eu fiz primeiro 4 anos de letras e no 5º eu fiz as disciplinas das licenciaturas para sair uma licenciada e não só uma bacharel. Aqui a gente trabalha com os componentes curriculares pedagógicos e específicos ao mesmo tempo. E certamente, né, a possibilidade do estudante construir pontes entre essas 2 perspectivas, a pedagógica e a da formação mais específica, ela é muito facilitada. Esse contexto, essa organização curricular da UFSB, ela tem um contexto, o currículo também, ele não é produzido em torno do nada, né? Ele tem um contexto de estar numa região, na região sul da Bahia, a região dos Coronéis, a região da exploração no campo, a região da subalternização de povos negros e indígenas, né? A presença intensa de movimentos e organizações políticas e sociais nessa região, né? Esse currículo também faz parte da política de cotas dessa universidade, e hoje é um dia de festa para nós, né? Porque é uma política de cotas que ela quer radicalizar a entrada
de estudantes da região, negros, indígenas e provenientes do sistema público de ensino. Hoje à tarde nós já falamos um pouco sobre isso, né? 85% de cotas nos colégios universitários. Hoje, uma grande felicidade, foi aprovado para o segundo ciclo 75% de cotas. Isso é muito, muito importante para a gente. O Conselho Estratégico Social, né, cujos membros representam segmentos sociais subalternizados na região. Existem também outros segmentos que não são subalternizados, mas é com esses que nós dialogamos mais. E é uma universidade que, enquanto projeto, ela quer colocar em diálogo saberes locais e saberes globais, saberes tradicionais e saberes tradicionalmente acadêmicos, né? Então, é isso. O momento ali do Fórum Social, que a gente teve em 2015, com o líder indígena. Quem lembra o nome dele, por favor? Isso. E abaixo, outro líder, Joelson, né? Joelson, do assentamento Terra Vista, dando uma aula ali para a gente do que é resistir no campo nessa região aqui. Os nossos componentes curriculares, nós temos uma organização curricular em que as 5 licenciaturas da UFSB, elas precisam cursar os componentes que se chama do campo da educação, ou popularmente nós chamamos aqui dentro do tronco comum, são 8 componentes. Os 4 que se relacionam diretamente ao racismo ou desdiversam pelo racismo são esses componentes de 30 horas. Coloquei ali a ementa do componente Educação e Relações Étnico-Raciais, que é muito voltada para as diretrizes. Que depois eu vou problematizar isso, por favor. Já estou terminando. Eu quis colocar, só para contextualizar isso, eu entrei pela universidade pelo campo das humanidades, né? No entanto, aqui dentro eu fui me aproximando da área de artes, e hoje eu ministro componentes tanto na LI de Ciências Humanas quanto na LI de Artes também. E esse componente que eu ministrei já, ele é da LI de Ciências Humanas, é um CC obrigatório do eixo de formação pedagógica. Um laboratório interdisciplinar e intercultural, cujo tema é Educação para as Diferenças, e inclui aí a discussão em torno do racismo, por favor. Esse é um componente da LI de Artes, ele é optativo de escolha restrita, estéticas negrodescendentes, e ele inclui também uma discussão do racismo, e mais do que isso, uma discussão política dessa corporalidade das culturas e da arte negra. Por favor. E pode... Acho que esse eu vou ministrar agora, um outro componente da LI de Ciências Humanas, África, Diáspora e Cultura Afro-Brasileiras, que vai discutir aí toda a rota do Atlântico e uma discussão também em torno das teorias educacionais que surgem no continente africano. Pode mudar, por favor? E aí, gente, eu lanço como questionamento para a gente discutir mesmo, né? Certamente nós temos muito que avançar, mas também já estamos nos dispondo a arriscar numa proposta curricular que radicalize a discussão, a reflexão crítica em torno de corporalidades não brancas, né? Rompendo com a lógica hegemônica, que a gente não pode esquecer, que é eurocêntrica, brancocêntrica, falocêntrica, heteronormativa, judaico-cristã, cisnormativa. E
o outro questionamento é se a disposição curricular na UFSB leva o licenciando a questionar e a se questionar quanto às relações coloniais de poder relacionadas à raça no contexto sul-baiano e no mundo. Por fim, alguns desafios, me parece, precisamos, e eu não estou falando institucionalmente, eu estou falando enquanto docente e com todos os traços identitários que eu já coloquei aqui, me parece que a gente precisa radicalizar o diálogo com os segmentos raciais subalternizados e aí radicalizar a relação com os movimentos sociais e os mestres da tradição, sim, né? Para que eu aqui coloque com tranquilidade também o meu corpo religioso de filha de Xangô e filha de Oxum, né? Radicalizar o planejamento curricular participativo, me parece que ainda a construção curricular na UFSB está muito fechada entre os docentes da própria área, se abrir o diálogo com os estudantes, se abrir o diálogo com o Conselho Estratégico Social e se abrir o diálogo com a escola básica. Discutir teoricamente as noções de raça e racismo brasileira, né? Não fugir não só da conceituação de raça, que é fundamental sociologicamente para a gente se rever enquanto nação, mas também esqueci, e aumentar o número de docentes não brancos, negros e indígenas, né? Me sinto sozinha, pouquíssimos parceiros ainda, né? E não é só a cor negra, óbvio, né? Mas é um comprometimento com epistemologias afrodescendentes ou indígeno-descendentes. E obviamente, também aumentar a corporalidade de estudantes negros na instituição. Acho que já estamos aí pensando em políticas para enfatizar isso, porque, sim, continua sendo um espaço de elite esse aqui, e um espaço ainda de maioria branca, né? Então, também radicalizar isso tem a ver com a construção de um currículo que, de fato, contribua para práticas pedagógicas antirracistas. E é por isso, até para comemorar, que eu termino comecei com Conceição Evaristo, eu sou da área de letras, né, gente? E termino com Landeu Noalê, poeta soteropolitano, com Acerto de Cotas. Ele fala de um tempo histórico, de fato, né? Um tempo em que era hora da gente romper com todas as relações coloniais de poder. A gente está num tempo histórico hoje de retrocessos, mas o tempo da poesia é o tempo dentro de cada um de nós e de cada uma de nós, né? Então, depois de nos espremermos sob as pontes, dividindo pedaços de vão, depois de esquentarmos nossos medos nos limites de cada prisão e de disputarmos com todos os bichos buracos no parmesão, é hora de outras partilhas. Distribuir agasalhos e não o frio. Repartir comida e não a fome. Depois dos lares loteados pelas botas da violência e dos empregos cotizados para servir as aparências, depois dos elencos rateados nos cabendo a subserviência, é tempo de outros papéis. E por que não, anéis? Obrigada, gente.